aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno não poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo o que tu desligares na terra será desligado no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Que essas santas palavras perdoem os nossos pecados. Meus amados, na solenidade de Pedro e Paulo, essas duas colunas gigantes da nossa igreja, oportunidade única para que possamos meditar e refletir, sobretudo, a apostolicidade da igreja. Essa igreja fundamentada, alicerçada na pedra angular, que é o Mestre Jesus, e depois nos apóstolos, eminentemente na figura de Pedro e Paulo, né? Estão aí também todos os apóstolos. Assim é a Igreja Católica. Mas outro dia a gente conversa sobre isso. Hoje nós temos a oportunidade de ter aqui conosco o Rodrigo Ferreira, mais uma vez, né? Está aqui conosco, missionário, né? Membro desse ministério bonito, Louvor e Glória, Flavinho, a Taizinha e o outro que eu não sei o nome, que veio agora, o Márcio, né? Vieram em 4, eles são de Marília. E ontem e hoje esteve aqui conduzindo momentos fortes, né? De anúncio da palavra, de pregação, de oração, né? Foi uma bênção, uma riqueza para todos os que vieram. Quem é que estava aqui? Levanta a mão. Oh, glória a Deus. Então, e agora, não podia ser diferente, ele vai coroar, né, esse momento. Então hoje eu vou folgar. Porque ele fala muito melhor que eu, tem, né, uma sabedoria imensa. Então
Seja bem-vindo, irmão. Vem falar aqui conosco. Uma salva de palmas para acolher o Rodrigo. Obrigado, Padre. Obrigado, Padre. Amém. Eu fico feliz demais, gente, poder estar aqui. Agradeço a Deus pela alegria de estarmos juntos e meditarmos a palavra de Deus. Obrigado, Padre Eri, pelo carinho, né, pela amizade. Eu fico muito feliz porque nessa vida de missionário, durante nós passamos os frutos da amizade que fomos fazendo, né? E aqui em Campo Verde é um desses lugares que a gente sempre diz e se refere pela amizade que temos com o Padre, também, né, pela amizade que nós estamos, pela amizade que a gente tem feito nesses anos todos de vir aqui, né, em Campo Verde. E para mim é um prazer ter vivido workshop, ter vivido o avivamento, a pedalada também, né? Nós participamos e é sempre mesmo uma bênção. E poder estar hoje aqui com vocês nesta missa que também coroa, não é? Toda essa nossa experiência de Deus. Nós podemos usar de um grande exemplo para mostrar a grande missão dos apóstolos. Porque na pergunta que Jesus faz no Evangelho, dá para entender a arduosa missão dos apóstolos. Que missão! Levar as pessoas ao conhecimento de Deus. Porque Jesus pergunta: quem dizem os outros que eu sou? Por aí, os homens, as tribos. O que dizem as pessoas sobre o Filho do Homem? E aí os discípulos vão dizer: olha, eles dizem que o Senhor é um profeta. Jesus é mais que isso, sim ou não? Olha, uns dizem que o Senhor é o João Batista, o Elias lá do Velho Testamento. Uns dizem que o Senhor é um homem que faz curas. E aí Jesus, mais preocupado com os seus apóstolos, pergunta para eles, como se ele dissesse assim, ó, presta atenção: olha, eu não fico muito preocupado se as pessoas ainda não sabem quem eu sou, mas para mim o mais importante agora, naquele momento, era que os discípulos, os apóstolos, estivessem definidos na sua fé, porque eles seriam a coluna da igreja, eles seriam o lugar onde Cristo edificaria a sua igreja. Olha esta palavra forte que o Padre disse, coluna. Olha esta outra palavra forte que o Padre disse, eles que nos testemunharam a fé. É deles que vieram o testemunho da nossa fé. Então o Senhor olha para eles e fala: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Quem eu sou para vocês? E nesta hora Pedro se levanta e diz o quê? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu vou fazer uma coisa aqui, eu sei que parece um pouco até estranha, mas eu acho que nessa hora Jesus fez ufa, então, vocês sabem quem eu sou, então se vocês sabem, aí começa a missão. Como se Jesus fizesse um ufa. E aí naquela hora ele disse assim para Pedro: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue quem te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Há uma revelação. Foi tirado o véu e mostrado aos apóstolos que Jesus é o Filho de Deus, o Messias, o Cristo que havia de vir, o Senhor dos senhores, o centro da nossa fé. E naquela hora Jesus institui a igreja sobre Pedro, dizendo: tu és Pedro, e sobre esta pedra ficarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Eis aqui a chave do reino dos céus. Tudo que você ligar na terra será ligado, e o que você desligar aqui na terra será desligado no céu. É preciso que nós entendamos que o Senhor institui a igreja sobre Pedro e, claro, sobre os apóstolos, para mostrar essa apostolicidade, esta autoridade, e para mostrar que a igreja está sobre colunas muito firmes. A igreja não está sobre cabeças desmioladas. A igreja não está sobre pessoas interessadas em si mesma, porque aqui em
Pedro e Paulo, nós encontramos testemunhos de homens que largaram tudo por causa desta missão. Que missão? Que é a missão da igreja. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura e batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para levar ao mundo o conhecimento de Jesus. Por quê? Porque o mundo precisa de Jesus, porque Jesus é o Salvador do mundo, porque Jesus é o Senhor que pode todas as coisas, porque Jesus é aquele que faz nova todas as coisas, porque Jesus é o Filho de Deus que veio nos trazer a vida plena. Ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida plenamente, vida verdadeira. A vida está em Jesus, a vitória está em Jesus. Jesus é o centro da nossa vida, da nossa celebração. Por isso a igreja ela é cristocêntrica. Por isso aqui estão dois homens que são verdadeiros exemplos para nós, que hoje a liturgia nos traz a primeira leitura falando sobre Pedro, o homem que foi preso pela causa do evangelho, porque falava ao mundo de Jesus, porque dizia ao mundo: é Jesus, sinalizando Jesus, apontando Jesus, nunca apontando para si mesmo. E aqui está a apostolicidade da igreja. Os apóstolos não estão para falar de si mesmo, para fazer coisas em nome de si mesmo, mas o tempo todo apontando Jesus, o tempo todo mostrando Jesus, o tempo todo pregando Jesus. E por causa de Jesus, Pedro foi preso e foi solto, porque o Senhor ainda queria ele vivo para realizar a sua missão. Foi solto por obra de Deus, pelo anjo que o visitou, das garras de Herodes, que queria matá-lo, para provar a hostilidade. Mas é muito importante que nós cristãos aqui hoje, no ano de 2015, depois de mais de 2000 anos, 20 séculos de igreja, nós estamos aqui hoje para dizer o quê? Precisamos ser como Pedro e como Paulo, que viviam a sua fé na hostilidade, que viviam a sua fé em situações controversas, que viviam a sua fé debaixo de ameaça, que viviam a sua fé debaixo de impérios, oprimidos, ameaçados, que eram proibidos de falar o nome de Jesus, e mesmo assim, mesmo sendo presos, iam lá e viviam a sua missão. Que bonito que hoje eu e você possamos tomar a decisão que ontem eu dizia aqui. Eu dizia e vou voltar a dizer, porque tem gente que está aqui que não estava ontem. Quem não está no corpo, que é a igreja, como é que pode sarar? Porque o princípio de estar curado é estar no corpo. Este corpo místico, que é a igreja, que tem Cristo como cabeça, é a condição que Jesus colocou para o poder absoluto, a chave de Davi que Jesus entregou, que é dele, ele entregou nas mãos da igreja. Este poder absoluto está sobre a igreja. O poder de vencer o inferno está na igreja. O poder salvífico está na igreja. O poder da fé está sobre a igreja. O poder da condução da verdade está sobre a igreja. Eu entrego em tuas mãos a chave do reino dos céus. A chave que abre, que liga e que desliga, está na igreja. Por isso eu e você precisamos compreender isso. Qual é a forma que o corpo está mais unido à cabeça? Aliás, desculpa, qual é a forma que o membro está mais unido à cabeça? Estando no corpo. Não é difícil entender isso. Agora veja quantos ataques eles recebiam. Eram presos. Veja que Paulo, quando vai falar a segunda leitura, ele fala: combati o bom combate. Ele fala de viver a fé num clima de combate, mas um bom combate, não um mau combate. Ele fala que foi perseguido, ele fala que foi muitas vezes assolado, ele fala que muitas vezes foi ameaçado. Ele viveu também a sua fé num clima de perseguição. Ele que antes era judeu e matava os cristãos e perseguia-os, passou a ser perseguido, mas foi até o final com sua fé. Eram membros deste corpo que tem como Cristo a cabeça. Por isso eu e você hoje precisamos estar aqui muitos, mas muito decididos e conscientes. Não tem outra forma de sermos mais próximos de Deus do que estar na igreja. Não adianta a gente ter aquele pensamento de dizer: eu rezo em casa, eu me confesso no pé da cama. Não, Jesus não deixou o pé da cama para você se confessar. Ele deixou o sacerdócio. O pé da cama é para você dormir, se quiser com a cabeça para baixo.
Jesus não deixou o pé da cama para você simplesmente se confessar no pé da cama. Ele instituiu o sacerdócio. Nós não podemos absolutamente olhar para Pedro e Paulo e dizer: que bacana vocês foram. Não, eles são sinais, eles são os primeiros, eles são colunas, eles são aqueles que o Senhor manifestou o sinal e Ele disse: feliz és tu, Simão, porque você sabe quem eu sou. E se Simão sabe quem ele é, a gente tem que perguntar para Simão então quem ele é. Simão, quem é Jesus? Jesus é o sumo sacerdote, que instituiu sobre os apóstolos o seu sacerdócio, para poderem viver como em persona Christi, a alegria de viver os sacramentos que são sinais visíveis da graça de Deus. Foi instituído por Cristo isso, não é invenção da cabeça do homem. Então nós temos que estar na igreja, a igreja que é comparada por Paulo como um corpo, e o membro tem que estar no corpo. Qual é o princípio de um membro receber cura? Estar no corpo. Se você tira o braço e põe ele fora do corpo, ele vai sarar. Vai acontecer o que com o braço? Ele vai gangrenar. Já ouviu essa palavra? Gangrenar significa que ele vai ficar preto, morto, não vai correr sangue, não corre vitamina, não corre nada do corpo nele, ele vai ficar morto. Assim como Cristo falou da videira: eu sou a videira, vocês são os ramos, quem não permanecer em mim não vai poder dar fruto. Eu e você somos membros desta igreja, esta igreja que foi edificada sobre Pedro, os apóstolos, que tem como coluna Pedro e Paulo, que viveram um bom combate da fé e nunca por nada desse mundo abandonaram a igreja. Pedro é aquele homem que nos ensinou: eu não sei quando vou morrer, mas eu sei onde. Na igreja católica com Cristo Jesus. Pedro é aquele homem que nos ensina que você pode escolher aonde pode viver, mas você também pode escolher onde vai morrer. Pedro é aquele homem que diz: Senhor, onde iremos nós se só tu tens palavras de vida eterna? Pedro é aquele homem que mostra a diferença entre o seguidor e o discípulo. Seguidor é aquele que vai até quê? Discípulo é o que vai além de. Pedro mostra que não é aquele seguidor que vai até que mexa na sua estrutura, ele vai até o final, mesmo que isso lhe cause cadeia, que custe a sua vida, como Paulo diz, porque ele é membro do corpo, e o membro não pode sair do corpo. Qual é o conceito primeiro de sermos curados mesmo como membros? Estar no corpo. Lembra quando Tomé não estava entre eles no capítulo 20, lá de São João? Tomé não estava entre eles. Foi Pedro que disse a Tomé: Tomé, nós vimos o Senhor. E Tomé disse: eu não acredito se eu não pôr a mão no lado dele. 8 dias depois, quando Jesus apareceu a eles, Tomé estava lá reunido. E o Senhor não foi atrás de Tomé, foi Tomé que estava reunido com eles. Por isso, minha gente, não vamos deixar esse assunto passar sem que a gente compreenda isso. Jesus se manifesta na igreja, é nela que está a chave do reino dos céus, é sobre ela que está o seu poder absoluto, é nela que o Senhor manifesta a sua glória e a sua vitória sobre o inferno. Se eu estou na igreja, estou no corpo. Se estou no corpo, recebo todos os sinais da cabeça, recebo toda a vitamina que vem da boca da cabeça, que é a palavra, que é a Eucaristia, e aí sim a minha vida está segura. Eu dizia isso ontem aqui. Um rapaz me procurou para fazer uma oração para ele. Primeiramente ele foi no padre, aí falou para o padre assim que não adiantava nada, que todo mundo estava rezando para ele e que não resolvia nada. Aí ele foi lá falar para o padre assim: a pessoa reza para mim, eu não melhoro. Aí o padre ligou para mim e falou assim: estou mandando um rapaz aí para você rezar, está descendo aí. Aí ele desceu. A hora que ele chegou, ele já foi falando assim: você acha que é a 7ª pessoa que vai rezar para mim. Até o padre já rezou para mim, mas não melhora, as coisas não melhoram para mim, as coisas não vão para frente. Eu vim aqui receber oração. Aí nessa hora o Espírito Santo falou assim para mim: pergunta para ele se ele está no corpo. Aí eu fiz essa pergunta para ele, falei assim: irmão, você está no corpo? Ele olhou assim, falou: rapaz, eu acho que eu estou. Porque você acha que eu não estou não? Eu falei: eu não sei, rapaz, me veio de perguntar se você está no corpo. Aí eu não tinha entendido muito bem. Nessa hora o Espírito Santo veio ao auxílio e falou assim: pergunta se ele está no corpo da igreja.
Aí eu perguntei para ele: irmão, você está no corpo da igreja? Você é membro do corpo? Ele falou assim: o que significa ser membro do corpo? Ir na missa, confessar, pagar o dízimo, ser fiel, estar na igreja, em oração, comungando, vivendo, participando. Falei: é. Ele falou: não. Como é que você quer sarar, irmão? Como é que você quer que a sua vida vai para frente se você não está no corpo? Olha para o teu vizinho agora, por favor, aí. Pergunta para essa pessoa: você está no corpo? Para começar, você está no corpo? Não, para começar isso aí. Porque não tem cabimento uma pessoa querer sarar se ele não está no corpo da igreja. Nós não podemos admitir mais isso. E diga-se de passagem, eu não estou falando aqui nervoso, revoltado não, mas é indignação. Nós não podemos aceitar esse tipo de situação. A pessoa vem reclamar que a vida dela está mal, mas nem no corpo ela está. Ela não está vivendo, não está alimentada. Porque se nós não compreendemos isso, nós não entendemos o testemunho de Pedro e Paulo, que o tempo todo apontam Cristo e a igreja. Fala comigo: Cristo e a igreja. Agora me diga, dá para dividir Cristo e igreja? Tem como a gente dividir Jesus da igreja? Eles se tornaram indivisíveis. Jesus é a cabeça da igreja. Se você tira Jesus, a igreja morre. Mas também, como é que tem cabeça sem corpo? Agora, como é que eu pego, beijo a cabeça e chuto a canela? Não tem como. Eu preciso então compreender que o meu lugar é na igreja, sendo membro, no corpo, debaixo da cabeça, vivendo no domínio do Cristo, porque Jesus é o Senhor dos senhores. E é isso que Pedro e Paulo testemunham na sua fé inabalável, incondicional. E diga-se de passagem, uma fé que serviu e serve de modelo para todos os tempos. Serviu para os primeiros cristãos, para os cristãos da Idade Média, para nós, para todos do futuro. Servirá de exemplo para os nossos filhos, porque o que eles testemunham é, na verdade, o Cristo. Vivendo dentro da igreja, eu estou vivendo a graça de estar com Jesus. Eu não posso me apartar da igreja e viver uma vida longe da igreja achando que eu tenho Jesus. A igreja não é um lugar aonde eu venho encontrar Jesus. A igreja é instituída por Cristo para viver nessa unidade indivisível com Ele. Por isso, minha gente, Paulo e Pedro apontam Cristo o tempo todo. E hoje, desculpa dizer isso para você, eu vou ter que falar desse dado porque é uma estatística importante. Eu me preocupo com aqueles cristãos que estão começando, inclusive até protestantes, dizendo que não são de igreja nenhuma. Aí me preocupo com os católicos que dizem assim: eu não sou da igreja nenhuma, eu sou de Jesus. Se você é de Jesus, então é outro Jesus, porque o Jesus não tem sem igreja. Não existe Jesus sem igreja. Não tem como. Não existe um Jesus que eu possa encontrar sem abraçar a igreja. Porque ele disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Na carta aos Efésios, Paulo vai dizer que Jesus ama a igreja como sua esposa e dá a vida por ela. Amém, minha gente? Se Jesus dispensar a igreja, ele está dispensando a sua esposa. Você acha que Jesus faria isso? É incabível. E por que estou falando essas palavras? Porque hoje nós temos que decidir que, como cristãos, nós queremos viver o combate da nossa fé, mas com a igreja, com Cristo, porque aí nós vamos nos tornar vencedores. Eu sou testemunha disso. Eu não estaria pregando aqui para você se primeiro na minha vida não fosse verdade. Mesmo com todas as dores que eu passei, da morte da Érica, das perdas, das dificuldades, eu permaneci no corpo, na igreja. Fui permanecendo no corpo que Deus foi sarando a minha vida. Fui permanecendo na igreja que eu fui encontrando o Cristo eucarístico que me dá a vitória sobre todos os males. As portas do inferno não prevalecem sobre a igreja. Então eu preciso, não é questão de participar somente, é questão de pertença. Fala comigo: eu pertenço à igreja. Por isso eu sirvo a igreja e participo da igreja. Mas a questão de participar e de servir é porque eu pertenço a ela, eu sou dela.
E esta é a hora muito importante que nós temos que saber, porque só vamos vencer o mal que existe nesse mundo, só vamos vencer os temores que existem nessa terra, como o salmista vai nos dizer: de todos os temores me livrou o Senhor Deus. Aonde? Estando no corpo, que é a igreja. Então me diga, qual é o lugar mais seguro que existe nessa terra? Se as portas do inferno não prevalecem sobre ela, se a igreja é o corpo místico de Cristo, se Cristo é a cabeça que está sobre ela, se ela é a esposa de Cristo, qual é o lugar mais importante para eu estar nessa terra? Qual é a forma que eu tenho certeza que eu estou com Cristo? Estando aonde? Mas não a igreja só construção, só tijolo. A igreja mística, a igreja triunfante, que milita, a igreja que vence, a igreja gloriosa. Por isso que eu vou trazer este cenário aqui para você, do capítulo 4, versículo 38, do segundo livro do Reis, lá no Velho Testamento. O segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 38, começa assim, presta atenção: a terra estava devastada de fome. Como estava a terra? Não é só fome, devastada. Ela estava marcada pela fome. Naquela época, tem gente que pensa que a fome é coisa moderna, é coisa antiga. Então, na época dos reis, na época do profeta Eliseu, a terra estava devastada pela fome. Só que tinha um outro problema. Naquela época, o que estavam fazendo os reis? Matando os profetas que falavam em nome de Deus. Por que eu estou trazendo essa palavra? Porque é o que aconteceu com Pedro e com Paulo. Então, o que a Bíblia diz? Estavam reunidos Eliseu e os filhos dos profetas. Por que os filhos dos profetas estavam com Eliseu? Porque seus pais tinham sido mortos por causa da fé, e Eliseu tinha que cuidar dos filhos dos profetas. Olha que coisa terrível. Os pais deles tinham sido mortos por causa do testemunho da fé, de pregar em nome de Deus. E eles, como filhos, não tinham mais os pais e não tinham também mais comida. Esse era o cenário. Quer coisa pior? Naquele momento, Eliseu chamou o servo dele, sentou numa mesa. Você vai entender porque eu estou trazendo essa palavra. Sentaram numa mesa, se reuniram, e Eliseu disse assim: Giese, que era o servo dele, prepara-nos uma sopa. Eu acho que o servo de Eliseu falou assim: a fome comeu o cérebro dele. Vai preparar sopa, não tem nada para comer. Mas o servo é tão obediente. Sabe o que o servo fez? Saiu, foi para a floresta procurar alguma coisa. É o que está na Bíblia. Engraçado que Eliseu acho que falou assim: esses meninos estão aqui, o pai está morto, eles estão perseguidos, e nesse momento não tem nem o que comer. Deus tem que manifestar a sua força. Mas sabe o que eu acho bonito? A Bíblia diz que eles se reuniram. Ali está o sinal. E se reuniram aonde? Na mesa. Fala comigo, quando a fome chegar, qual é a solução primeira? Reunir ao redor da mesa. Sabe o que é igreja, minha gente? É isso. Pode você estar com o maior problema do mundo, reúne. Segundo passo, servir. O que o servo vai fazer? Servir. E o servo vai lá e levanta da mesa. Diz a Bíblia que ele vai na floresta, não acha nada. Não acha nada, nada. A fome está devastada, a terra está devastada. Ele não acha nada. Diz a Bíblia que ele achou umas plantas selvagens. E lá na Bíblia é claro que fala assim: ele não sabia o que era. Ele colheu dela, levou para casa, cortou em picadinho, pôs na panela, fez a sopa e chamou a turma: pode vir comer. Sabia nem o que era. Sabe qual que é o tema dessa passagem na Bíblia que está lá no enunciado? A sopa horrorosa. A sopa horrorosa. Aí os filhos dos profetas vieram comer a sopa, mas vieram babando, estavam com fome. Pá. Hora que comeram, gritaram unânimes: a morte está na panela. Era sopa de morte. Você já comeu sopa de morte? Sopa de morte. Mas estava ruim, azeda, amarga, era veneno. E nessa hora, com certeza o Eliseu olhou para o servo dele: o que você me faz, rapaz? Os meninos já não têm pai, já está com fome, ainda você faz sopa de morte?
Responde sem ter medo e sem pensar. Qual é a tentação que nós temos quando a sopa está ruim e a panela está cheia dela? Qual a tentação que tem? Hã? Fala aí. Jogar fora. Aqui está o cerne da nossa pregação e da nossa fé. Quando eles vão jogar fora, Eliseu fala: não, me traga a farinha. Era só o que faltava. Era só o que faltava Eliseu colocar farinha na sopa. Quem sabe fazer sopa aqui? Levanta a mão. Quem já sabe? Alguma vez você já colocou farinha na sopa? Não. Que isso, Eliseu? Sabe? Eliseu, não vai farinha na sopa, vai virar pirão isso aí. Eliseu falou: me traga a farinha. Era farinha de quê? A Bíblia é clara: trigo, porque é onde eles faziam os pães ázimos para celebrar. É trigo. Trigo na Bíblia significa palavra. O símbolo trigo está ligado, referindo-se à palavra. Palavra de Deus. Quando Joel fala: encherei vossos lagares e vossos celeiros de trigo e vossos lagares de vinho novo, ele está falando da unção do Espírito e da palavra. Essa palavra que se fez carne no ventre de Maria, que é Jesus. Então, a palavra traga a farinha tem uma prefiguração aí. Eliseu coloca, diz a Bíblia, você vai ler na sua casa, coloca a farinha na sopa, tucha a farinha e mexe. Até aí está todo mundo olhando para ele. De repente ele fala: pode comer agora. Gente, se estava a morte na panela sem farinha, com a farinha agora está o quê? Não, se a morte estava na panela sem a farinha, com a farinha agora, o que está? A morte empedrada. Nessa hora, os filhos dos profetas tomam coragem, porque obedecem. Pegam ali e tomam a sopa. Para surpresa deles, olha o que está escrito na Bíblia lá: não tinha mais nada de ruim na panela, e a sopa que era horrorosa ficou maravilhosa. A sopa que era horrorosa ficou maravilhosa. Você acredita ou não? Está na Bíblia, você acredita ou não? Mas o que se refere a esse texto? A que se refere esse texto? Esse texto está dizendo que a terra sempre foi devastada pela fome. A fome de amor, a fome de pão, a fome de justiça, a fome de alegria, a fome de paz. E sempre que nós tentamos resolver da nossa maneira, nós muitas vezes, colhendo coisas no mundo, vamos preparar uma sopa, mas ela não vai ter gosto, não vai ter sabor. E Eliseu tem a receita certa: põe farinha na sopa. Põe farinha na sopa. Qual é a composição material da Eucaristia? Qual é? Farinha. Em outras palavras, para a gente resumir aqui, sabe o que Eliseu está mandando fazer? Põe Jesus na tua vida. Se a tua vida está ruim, se o teu casamento está horroroso, se a tua vida está horrorosa, e não adianta vocês querer disfarçar não, porque tem casamento que está horroroso. Tem casamento que a morte está na panela. Tem vida que está horrorosa, está sem sabor, está sem gosto. A pessoa está envolvida com drogas, com mentiras, com tantos vícios, sem fé, sem esperança. E os outros que estão em casa é obrigado a comer dessa sopa aí, E a gente come, e a gente convive com a pessoa e dá vontade de gritar: a morte está na panela, porque não tem gosto, não tem sabor. E sabe qual que é a receita que a Bíblia nos dá hoje, no dia de São Pedro e São Paulo? Aquilo que Pedro e Paulo apontam o tempo todo, aquilo que Jesus perguntou para Pedro: quem dizem os outros que eu sou? Sabe qual que é a solução da panela e da sopa? Não é jogar fora, a solução é pôr Jesus na panela, é pôr Jesus na tua vida. Porque o dia que Jesus entrar na nossa vida, no seu casamento, na sua história,
O dia que Jesus entrar dentro do seu coração, por isso que existe tanto esforço pela evangelização da igreja, aqui em Campo Verde, com padrerias, pastorais, todos os movimentos, associações. Por quê? Porque nessa cidade, se não tiver Jesus na vida das pessoas, a sopa é horrorosa, a vida é horrorosa, a cidade é horrorosa. Tudo que não tem Jesus é horroroso, minha gente. Não tem vida, não tem sabor. E o que é que Pedro e Paulo apontam o tempo todo? Para o Cristo. O tempo todo a igreja só tem uma missão: anunciar a Jesus, proclamar o ano da graça da parte do nosso Deus. Por isso hoje você tem que sair desta missa acreditando que o que pode dar sabor à sua vida e salvar a tua vida é a Eucaristia, é Jesus. Por isso não jogue fora a tua vida, não se mate, não se suicide, não se desespere, não abandone-se, não se desanime, não, põe farinha na sopa. Eu tenho certeza que vai resolver. O dia que você entender essa expressão, porque estão reunidos na mesa, de repente alguém se levanta para servir. Qual é a primeira atitude? A reunião do amor, da fé, a reunião daquilo que nós hoje vivemos na celebração da vida. Mas não adianta nada se a gente não se levantar para servir. Mas qual que é a grande diferença de tudo? É quando Jesus entra na nossa vida. E é isso que diferencia a igreja de todas as instituições. Porque a igreja católica não é apenas uma instituição que faz o bem ou a caridade. Faz também, porque a caridade é fruto do amor de Deus. Mas Jesus está nela, como Senhor e como centro de tudo. Por isso eu e você hoje temos que entender que se nós não colocarmos Jesus na vida, não vai. Posso te pedir uma coisa? Pergunta para o seu irmão: como é que está a sua sopa? Como é que está a sua vida? Hein? Como é que está? Cadê os jovens? Levanta a mão os jovens aí. Só os jovens, levanta a mão os jovens. Os jovens. Jovens, como é que está a sua sopa? Como é que está a tua vida? Ô jovens, de uma vez por todas, sua mãe já te falou isso, mas talvez você não entendeu. Agora nós vamos falar o português rasgado. Põe Jesus na tua vida, senão ela fica horrorosa e ela não vai para frente. Põe Jesus na tua vida, meu querido. Não vai, não adianta. Pode colocar dinheiro, pode colocar, fala assim, traga mais dinheiro, pode colocar ouro, pode colocar diamante, não vai. A sopa vai ficando cada dia mais horrorosa, vai mexendo, vai ficando horrorosa. Aí vai e coloca 3 namorados, 4 namorados, 5 namorados, 10 namorados e não vai. Eu fui pregar em Santos. Chegou lá uma senhora, uma vozinha, e a neta dela do lado chorando, com olheira assim, ó. Ela falou assim: reza para minha neta. Eu falei: claro, vem cá minha filha, o que foi? Aí a avó falou assim: ela está assim, deprimida, só fala em morrer. Eu falei: minha filha, não faça isso, você é tão nova, tão bonita, vem cá que eu vou fazer uma oração para você. Aí a avó falou assim: olha meu filho, depois que morreu o Marco Gerson, essa menina não vive mais. Do jeito que vocês ficaram, eu fiquei também. A Thaísa estava do lado. Estava lá a Thaísa, para não deixar. Não é verdade? A senhorinha. Aí eu fiquei pensando quem era o Marco Gerson. E a vozinha falou assim: meu filho, eu vou falar uma coisa para você, mas eu nunca vi ninguém apaixonado por alguém igual essa menina aqui. Ela tem pôster do Marco Gerson, ela canta as músicas do Marco Gerson, ela dança do Marco Gerson. E depois que o Marco Gerson morreu, ela acabou. Ela não faz nada, nem na escola ela quer ir mais. Nessa hora eu falei assim: gente, eu estou desatualizado, eu não sei quem é esse astro. Eu estou desatualizado. E eu fui perguntar para a moça. Falei: menina, quem é Marco Gerson? Ela falou assim: é o Michael Jackson. Falei: nossa.
Oh, nada contra, viu? Você pode gostar do Michael Jackson, não tem problema, gosta dele, dança as músicas dele, escuta ele, até porque o cara é talentoso pra caramba, né? Vamos falar o que é verdade. O cara dança como ninguém, canta como poucos. Olha, gente, mas você deixar de viver porque o Marco Gerson morreu? Que sopa horrorosa é essa? Você vai deixar de ser feliz porque o Marco Gerson... Meu querido, olha, eu queria falar uma coisa para você. Jesus não quer ser o único amado da sua vida, viu, irmão? Olha aqui para São Pedro e São Paulo aqui, ó. Olha aqui. Jesus não quer ser o único amado na sua vida, não. Quem disse isso falou bobagem. Tanto é que um dia São Francisco falou para Jesus assim: Senhor, eu estou triste. Jesus falou assim: por quê? Porque eu amo o sol, amo as estrelas, amo o claro, amo as irmãs, amo todas as criaturas e amo todas as coisas belas. Ó meu Senhor, somente a ti eu devo amar. Jesus falou: Francisco, para de chorar, porque tudo que tu amas eu amo também. Eu amo a clara, o sol, as estrelas, as coisas belas. Jesus não quer ser o único amado da sua vida, Ele quer ser o primeiro. Ame quem você quiser. Não tem problema você amar o Marco Gerson, contanto que você ame a Deus sobre todas as coisas, porque a tua sopa vai ser maravilhosa, em nome de Jesus. Se você amar a Deus sobre todas as coisas. Aqui, ó. Tem problema nenhum você ter, não tem nenhum problema. Se nós não entendermos isso no testemunho de Pedro e de Paulo, que coisa linda. Estou preso, estou com Jesus. Estou solto, estou com Jesus. Pedro foi preso, sim ou não? Ele não estava com Jesus? Depois Jesus soltou ele. Ele ficou com Jesus. Se você ler a continuidade da leitura, você vai ver que ele foi para a casa de Marcos, onde a igreja estava reunida para rezar. A igreja estava reunida para rezar. Gente, pelo amor de Deus, não vamos sair daqui sem essa receita não, viu? Essa é a receita que muda tudo. Põe farinha na sopa. A nossa alegria tem que ser a Eucaristia. A nossa vida tem que ser a Eucaristia. Nossa busca tem que ser pela Eucaristia. Se nós acreditamos que Jesus está na Eucaristia, vamos buscá-lo de todo o nosso coração. Quando tem uma vida sem Eucaristia, uma vida sem graça. Aquela frase que a gente fala que pensa que é um slogan, não, é uma verdade. Domingo sem missa, semana sem graça. Se eu não tenho Eucaristia na minha vida, minha sopa vai zangar. Pode ter certeza, eu não estou aqui gorando ninguém não, nem maldiçoando, mas a sopa vai zangar. Se não tiver Jesus na tua vida, a sopa vai zangar. Se não tiver Jesus, olha Pedro e Paulo, perseguido, muitas vezes caluniado, muitas vezes maltratado, muitas vezes abandonados, traídos, mas felizes. Feliz és tu, Simão, porque você sabe quem eu sou. Por isso nessa noite nós temos que ter uma coisa na nossa vida. Às vezes o casamento não está dando certo porque está faltando farinha na sopa, está faltando amor. Nós estamos fazendo tudo, mas não estamos fazendo o que precisa. Está faltando perdão, está faltando misericórdia. Sabe por que às vezes o relacionamento das amizades não está dando certo? Sabe por que às vezes a juventude tão nova tem se fiado em tanta enroscada, enrascada, em tanta coisa ruim? Está faltando amor. Está faltando a farinha na sopa. Eu falei para você perguntar para o irmão como é que estava a sopa dele. Você entende o que eu falei, né? Então agora fala o seguinte: por favor, faz esse favor. Olha para quem está do teu lado e fala: põe farinha na sopa, irmão. Essa é a receita. Põe farinha na sopa. Não vai. Sem Jesus não vai. Eu queria convidar você agora a ficar um instantezinho em pé, por favor. A igreja está reunida, sentada ao redor da mesa. A igreja está servindo. A igreja está a serviço. Reunir, serviço. Presta atenção nesses elementos: igreja reunida, igreja que serve, igreja que acredita.
Não vamos jogar a sopa fora, tem como salvar. Nós não estamos aqui com um discurso romântico, nem utópico. Isso que eu estou falando não é utopia, mas tem como salvar sua família, seu casamento, sua vida, seu coração, seus sonhos, se a gente entender que é o amor que está faltando. É o amor que está faltando. Só que o amor não é sentimento. O amor não é sentimento. O amor, ele é uma pessoa. O amor se expressa em sentimento. Ele se expressa em palavras. Ele se expressa em atos. Mas ele é alguém. O amor é Jesus. Então só gostaria que hoje, nesta missa, ao comungarmos, você entenda isso, que quando Jesus entra na nossa vida, por mais horroroso que esteja, por mais difícil que esteja, por mais sem gosto que esteja, por mais impossível que esteja, quando Jesus entra na nossa vida, muda tudo. Muda tudo. Muda tudo. Paulo e Pedro estão aqui para testemunhar isso. Nesta igreja que já passou por tantas coisas e ainda está viva, de pé, linda, avivada, ainda está reunida, servindo e levando Jesus para tantas pessoas. Queria que você fechasse os seus olhos agora. E eu queria cantar essa canção para você. E cantando essa música eu encerro aqui a minha partilha. E acredito que é a força do amor que tudo pode mudar. É a força de sermos de Jesus, de sermos cristãos, que tudo pode mudar. Então acredite, meu querido. Põe Jesus na tua sopa, na tua vida, no teu coração. Quando Eliseu diz: traga minha farinha, trouxeram, ofertaram, e aquela farinha deu vida à sopa, deu gosto. Que alegria saber que é isso que pode mudar tudo na minha casa. Eu não sei como está a sua família, não sei como você chegou até essa missa hoje, não sei como você chegou até aqui, eu não sei. Eu não sei como você tem vivido seus relacionamentos. Pode ser que aqui tenha pessoas que estão bem tristes, talvez até desanimadas, sem sentido, sem gosto na vida, com tantos problemas. Mas se você entender isso, tudo vai mudar. É Jesus que está faltando. Se nós saímos daqui determinados a não amar por palavras, mas por atos de verdade, tudo vai mudar. Pode ter certeza. Aquilo que ouvimos é verdade. O amor sempre vence e vencerá. Então, feche os seus olhos. E eu quero que esta canção possa selar a nossa partilha, para que através desta noite de hoje possamos estar com os olhos fixos em Jesus e saber que é isso que vai mudar tudo. O amor. O amor tudo pode superar, o amor tudo pode vencer, o amor tudo pode mudar. E hoje, nesta missa, coroando esse avivamento, esta semana tão cheia de atividades bonitas, saímos daqui com as sandálias calçadas, com o cinto posto e a capa do amor, para anunciarmos ao mundo que Jesus está vivo, que é Ele que pode mudar tudo, que por mais horrível que esteja a sociedade, seja no Brasil ou no mundo, ainda tem jeito. É o amor. Só temos hoje para amar, só temos agora. Não sabemos quanto tempo falta para nossa vida se encerrar. Só temos hoje para amar, só temos agora. Não sabemos quanto tempo falta para nossa vida se encerrar. Quero amar este
Este é o mandamento do Senhor. Quero amar. Este é o mandamento do Senhor. Você pode cantar comigo? Só temos hoje para amar. Só temos hoje para amar. Só temos agora. Só temos agora. Não sabemos quanto tempo falta. Não sabemos quanto tempo falta para nossa vida se encerrar. Só temos hoje. Só temos agora. Não sabemos quanto tempo falta. Não sabemos quanto tempo falta para nossa vida se encerrar. Quero amar. Quero amar. Este é o mandamento do Senhor. Canta aí. Este é o mandamento do Senhor. Quero amar. Este é o mandamento. Este é o mandamento do Senhor. Mais uma vez, só temos hoje para amar. Só temos agora. Não podemos perder mais tempo. Canta assim, ó. Não podemos perder mais tempo. O nosso maior dom é amar. É amar. Só temos hoje para amar. Só agora. Só temos. Não podemos perder mais tempo. Não podemos perder mais tempo. O nosso maior dom é amar. Levante os seus braços, diga assim, ó. Quero amar. Este é o mandamento do Senhor. Este é o mandamento dos. Esta é a missão da igreja. Quero amar. Colocar Jesus na nossa vida, na nossa família. Este é o mandamento. Este é o mandamento do Senhor. Mais uma vez, quero amar. Quero amar. O amor tudo pode superar. Canta. O amor tudo pode superar. Quero amar. O amor tudo pode transformar. O amor tudo pode transformar. Quero amar. Quero amar. Este é o mandamento do Senhor. Este é o mandamento do Senhor. Só temos hoje para amar. Só temos. Não sabemos quanto tempo falta. Não sabemos para nossa vida. Deus abençoe vocês e lembre-se que vocês vão encontrar muitas sopas, muitas panelas, muitos corações em vários estados. Mas a Eucaristia que você vai receber hoje aqui não é farinha, é Jesus de verdade. E é esse Jesus que você tem que levar para as pessoas, para a vida delas deixarem de ser horrorosas para serem maravilhosas. Amém. Isso. Obrigado, né? Que bênção para nós. Nessa semana também que fomos impactados, né, por a morte daquele cantor, que nem quero mencionar o nome, né, porque tinha umas doidas descabelando também, que virou até Cristiano Ronaldo. Misericórdia, né? Nessa hora que você aprendeu e que certamente renovou no seu coração, e você nasceu foi para amar, só para isso.
Você está nesse mundo para amar. Levanta a sua mão então e diga: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,